Salve, salve, camaradas! Estamos numa edição especial aqui do Geopolítica em Pauta, recebendo Marco Fernandes. Marco Fernandes, um grande especialista em China, analista geopolítico, que está indo para o Brasil de fato. Até uma notícia muito boa para mim, que eu sou um fã incondicional da Brasil de fato, sempre faço aqui a propaganda, né, da Brasil de Fato. Inclusive, temos algumas parcerias aí com a Brasil de Fato, retransmitimos alguns programas. É uma satisfação muito grande receber aqui o Marco Fernandes. Estamos gravando porque ele está em Rússia, está em Rússia, então o fuso horário dificultaria a participação ao vivo dele. Marco Fernandes, bem-vindo à Voz Trabalhadora, meu camarada. Satisfação estar contigo aqui. Salve, salve, Luiz. Salve, salve aos espectadores da Voz Trabalhadora. É um baita trabalho que vocês fazem. Já faz um tempo que eu acompanho, tanto no Instagram quanto no YouTube. E é uma honra estar aqui. E já vou me desculpando que a internet hoje não está das melhores aqui. E não é uma Brastemp, então vamos tentar. E qualquer coisa a gente depois tenta editar. E vocês tentam editar aí, mas eu acho que dá. Vamos tentar. Maravilha, maravilha. Acho que vai dar tudo certo. Com a ajuda de Marx, como eu disse. Mas, o Marco... Amém. Amém, amém. Ô, Marco, essa ida do Lula à Rússia e China, né? O que nos deixou muito feliz quando se confirmou, né, a ida do Lula, especialmente para o dia da vitória, né, em Moscou. Está ali junto com as grandes lideranças anti-imperialistas, né, do mundo hoje. A primeira pergunta que eu te faço é se essa turnê do Lula aí por Rússia e China, se ela muda o patamar de comprometimento, né, do Brasil com o BRICS, de engajamento com o BRICS. Como é que tu está enxergando essa questão aí? Olha, eu acho que ainda é cedo para falar, Luiz. A gente vai precisar esperar os próximos capítulos dessa novela. Eu acho que para começar, foi uma visita histórica, né? Eu estava ontem numa live também no GGN tentando, né, lembrar lá com os companheiros se houve alguma vez na história que um presidente brasileiro em uma semana esteve em Moscou e em Pequim. Eu tenho a impressão que não, né? Então acho que só isso já denota o caráter histórico dessa visita num momento tão importante da geopolítica mundial, né, de tudo que a gente vem discutindo aí, né, todo mundo, todos os canais aí que estão fazendo essa discussão no mundo inteiro, na verdade, também num momento em que, mais ou menos aí no último ano e meio, a gente sabe que o Brasil deu umas patinadas na política externa, né, a gente sabe que, por exemplo, no ano passado, teve uma participação, o Brasil teve uma participação muito, eu diria, tímida nos BRICS durante o ano inteiro, né, nas 200 reuniões que a Rússia organizou por aqui. O Brasil teve presente com poucos quadros de alto escalão do governo, inclusive na reunião de ministros das Finanças e Banco Central, que foi em setembro, que é uma reunião fundamental para os BRICS. O Brasil não mandou, enfim, mandou terceiro, quarto escalão. Então, a gente espera, né, que, de fato, essa visita traga um pouco esse aceno, né? Acho que foi muito importante o presidente Lula estar aqui no dia da vitória, nos 80 anos do dia da vitória. A gente sabe que isso é uma questão fundamental para os russos, então isso, né, dá, digamos, um valor especial à visita do ponto de vista russo, mas também é uma coisa muito importante porque a gente sabe que há uma batalha pela memória da Segunda Guerra Mundial que vem sendo travada há décadas e que, infelizmente, nesse momento, o Ocidente está vencendo, né? Pelo menos no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, a maior parte das pessoas acha que quem venceu a Segunda Guerra Mundial, quem derrotou os nazistas, foram os Estados Unidos, né? A partir ali da invasão, da ocupação da Normandia, do desembarque da Normandia, do dia D, o que é uma grande falácia histórica, mas foi uma falácia construída por Hollywood, né? Então, os 27 milhões de soviéticos que morreram, o fato de que, né, a União Soviética travou batalhas, as maiores batalhas da história da humanidade, e tomou Berlim, em 45, isso está sendo apagado, vem sendo apagado, né? Então, acho que isso também foi muito importante o presidente Lula marcar a presença aqui.
Terceiro ponto, eu acho que também tem uma coisa estratégica dessa visita, tanto a Moscou quanto a Pequim, que é a campanha brasileira, né, por se candidatar aí a membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que a gente sabe que é uma questão fundamental da diplomacia brasileira, já faz muitos anos, e que o Brasil conseguiu levar isso como pauta dos BRICS. A gente sabe que esse foi um problema agora, né, na reunião dos chanceleres no Rio de Janeiro, os chanceleres dos BRICS, não houve um consenso para ter uma declaração conjunta, porque houve ali uma discordância do Egito e da Etiópia em relação à indicação da África do Sul, né? O Egito disse, por exemplo, que não acha que os BRICS seja o fórum para debater quem seria o país africano a se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, e a gente sabe que, por outro lado, China e Rússia têm um peso gigantesco, porque são justamente os dois países dos BRICS que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, o fato também do Lula ter feito essa visita nesse momento, estamos aí há menos de 2 meses da cúpula dos BRICS, também é muito importante, né? Também digamos, um cálculo muito bem feito, eu diria, por parte do presidente Lula, do Itamaraty, né, de estar aqui em Moscou e estar em Pequim nesse momento. Então, acho que tudo isso traz para a gente boas expectativas, né, a respeito do caráter político, diplomático dessa visita. Resta saber agora se de fato vai haver continuidade e se de fato isso vai se refletir de alguma forma na participação do Brasil nos BRICS a partir de agora e nos próximos anos. A gente sempre meio que quer uma bola de cristal, né, dos analistas geopolíticos. Será que o Lula teria feito uma espécie de guinada, né, de mergulho, acho que fica melhor, nos BRICS, se os democratas tivessem vencido lá nos Estados Unidos, se não fosse o Trump? Tu acha que o Trump tem empurrado um pouco o Brasil e a América Latina para o lado da China e dos BRICS por consequência? Excelente pergunta, Luiz. A gente sabe que... Bom, eu sou historiador de formação, né? E a gente sabe que não tem e se na história. Mas, com uma licença poética aqui, eu diria que eu concordo 100% com você. Eu acho que se a Kamala Harris tivesse vencido, eu acho que isso seria provavelmente um entrave, né, a uma aproximação maior do Brasil em relação à Rússia e à China. E não acho que pelo presidente Lula, né, mas eu acho que a gente sabe também que o Lula 3, não é o Lula 1 e não é o Lula 2, né, é um governo de frente ampla, né, que tem setores com interesses muito, muito distintos, né, que tem setores de centro-direita, que estão muito mais ligados aos Estados Unidos da Europa, e que portanto, esses setores estão muito mais expostos, né, ou eu diria até simpáticos, às pressões vindas da Casa Branca. Então, quando você tem alguém na Casa Branca como Trump, com a truculência que a gente já conhece, está vendo agora, eu acho que isso de fato acaba levando países, não só o Brasil, mas países do mundo inteiro, a ter que criar alternativas, né? E as alternativas hoje estão dadas, por exemplo, nos BRICS, por exemplo, por uma aproximação maior com a China, com a Rússia, ou uma aproximação maior dos próprios países nos seus blocos regionais, que eu acho que é outra questão fundamental que a gente pode tratar daqui a pouquinho, né? Vamos falar de CELAC e tal, que eu acho que isso é outra questão estratégica que a gente precisa retomar, inclusive, na nossa região. É isso aí. Daqui a pouco a gente entra nessa pauta aí da CELAC. Essa que tu falou é muito importante, essa questão, né? Infelizmente tem muitos analistas aí, cientistas políticos que não conseguem enxergar que a conjuntura política, geopolítica e a realidade objetiva hoje para o governo Lula é completamente diferente do que a gente tinha, né? E o Lula está mergulhado dentro dessa realidade e atua dentro dessa realidade, né? Às vezes o pessoal quer que o governo Lula tenha posturas que são quase que impossíveis diante dessa conjuntura, né? Mas uma outra pergunta que eu queria te fazer, até não estava no nosso roteiro, eu tenho defendido, tenho apostado, tenho mais acima de tudo torcido para que a Venezuela entre para os BRICS aqui na reunião do Rio de Janeiro.
Tu acha que existe alguma chance disso acontecer, Marco, pelo que tu tenha recolhido aí de informações? Tá sem áudio, tirou o áudio, eu acho. Desculpa. Luiz, apesar de você ser colorado e eu corintiano, eu acho que nesse caso nós estamos torcendo exatamente para o mesmo time, para a entrada da Venezuela nos BRICS. No entanto, Luiz, eu posso te dizer uma coisa, com as informações que eu tenho, inclusive de Brasília, eu acho que é absolutamente impossível que isso aconteça esse ano, infelizmente. Eu acho que foi... Primeiro, assim, eu acho que foi equívoco do governo brasileiro esse veto. Eu acho que, eu não vou entrar no mérito da questão das eleições, enfim, acho que, teve ata, não teve, a questão não é essa. A questão é que a decisão do governo brasileiro, ela fere dois princípios importantíssimos da diplomacia brasileira. Primeiro princípio, que é o princípio de não interferência em assuntos internos. Então, o Brasil não pode ser fiscal eleitoral dos outros, da eleição dos outros. Segundo, que está na Constituição brasileira, inclusive, a prioridade número 1 da nossa política externa é a integração econômica, política, diplomática da América do Sul. Então, ou seja, quando a gente exclui a Venezuela dos BRICS, a gente está ferindo esses dois princípios que são os mais caros da nossa política externa historicamente. E, por outro lado, a gente também fere os BRICS, porque a entrada da Venezuela seria fundamental, claro, para a Venezuela, para os interesses dos venezuelanos, que é um país que está há 20 anos acossado por sanções do Império, que, portanto, é preciso que se leve em conta qualquer julgamento, qualquer análise sobre o governo Maduro. Não sei se eu caí agora um pouquinho, deixa eu ver aqui. Não, tá tranquilo. Qualquer análise sobre o governo Maduro, sobre o desempenho econômico, social do governo da Venezuela, precisa levar em conta que é um país que foi ceifado da sua maior riqueza, que é o petróleo, que hoje a Venezuela produz e comercializa cerca de 10% do que ela fazia há 20 anos atrás. Então... e, por outro lado, vamos lembrar que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, e que são 19% das reservas conhecidas hoje no mundo. E que a entrada da Venezuela nos BRICS, se por mais que nesse momento ainda não haja uma cooperação econômica em energia concreta, mas há discussões sendo feitas nos BRICS. E a gente sabe que hoje os BRICS, com a última expansão, entre membros plenos e membros e países parceiros, o BRICS tem cerca de 50% das reservas de petróleo do mundo. Se a Venezuela entrasse, esse número ia chegar perto de 70%. Nós estamos falando, Luiz, do potencial dos BRICS se tornar quase que uma segunda OPEP, de tamanha é a riqueza de petróleo e de gás, e de energia nuclear, e de energias renováveis. Então, por todos esses elementos, eu acho que em algum momento o Brasil vai precisar sentar. Eu vou até confessar para você uma coisa, nesse teu espírito de torcida, eu estava aqui em Moscou torcendo, porque você lembra que estava aqui Putin, evidentemente, Xi Jinping, Lula, Maduro e Dilma Rousseff. Então, nos meus sonhos mais treslocados, haveria um grande jantar numa dessas noites, e depois de muita vodka, eles sentariam todo mundo junto e dizer, olha, o Maduro, Lula, o Putin ali mediando, e o Xi, a Dilma, cara, vamos se entender, vamos jogar junto, porque a gente tem que se unir, porque o outro lado tá vindo para cima. Infelizmente ainda não aconteceu. Quem sabe em 2026, na cúpula, na Índia, a gente tenha melhores notícias. Na realidade, eu fico me apegando a pequenas coisas. Isso que tu falou desse jantar seria maravilhoso, mas uma coisa que me chama a atenção, é o prestígio do Maduro junto ao Putin, Eu vi uma cerimônia que eles fizeram a homenagem lá ao soldado caído, Acho que não é esse o nome, mas que foi uma cerimônia ali meio paralela ao Dia da Vitória. E se tu observar, na primeira fila estava ali o Putin com o China no centro ali, os dois inseparáveis, E ao lado tinha ali o Lukashenko, os caras mais prestigiados para o Putin, Tinha o Lukashenko, acho que os outros eu não me recordo bem, mas o Maduro era o ponta esquerda da primeira fila ali, E o Lula,
o Lula, o Dias-Canel e outras figuras estavam na segunda fila ali. Então, tu vê que o Maduro, nesse nível, ele tá. E aí, pô, o Lula na Rússia, né, conversando a portas fechadas com o Putin, a minha esperança é que tenha aí uma pressão, talvez, da Rússia, né? Mas o absurdo, realmente, dentro do que tu falou, o absurdo é que tenha que haver uma pressão no Brasil para a Venezuela entrar. O Brasil é que devia estar fazendo essa pressão, né? Mas, enfim, é isso, né? Mas, o Marco, para a gente fechar dessa questão do BRICS, vamos falar um pouco sobre Cuba, né? Nos BRICS, que foi uma coisa que nos entusiasmou demais também. Eu queria ver contigo quais os avanços concretos, né, que a gente teria para Cuba, né, com a entrada de Cuba nos BRICS, o que assim, materialmente, né, o que a Cuba desfrutaria disso aí, essa participação de Cuba nos BRICS pode ter algum efeito de driblar o tal do embargo, esse bloqueio nefasto aí que Cuba sofre? Olha, eu acho que isso é uma grande esperança também de todos nós, né, Luiz? Mas, assim, eu acho que ainda, os BRICS ainda estão, por exemplo, tentando entender qual que é o papel dos países parceiros. Isso ainda não está claro, né? A expansão aconteceu muito recentemente, né, em Kazan, em outubro do ano passado. Os países assumiram, digamos, o seu novo posto em dia 1º de janeiro. Então, nós estamos falando aí de 4 meses e meio. E ainda não há uma definição ainda clara, né, ou pelo menos pública, do que será, qual que é a função, quais que são os benefícios, quais que são, digamos, os direitos e deveres dos países parceiros dos BRICS. Agora, o que a gente percebe, evidente, né, que, por exemplo, a cooperação da Rússia e da China, ela vem aumentando, né, nos últimos anos. Acho que a China cooperou mais com Cuba talvez uns 10 anos atrás. Eu acho que hoje em dia a coisa deu uma diminuída, mas a gente percebe que a China tem se reaproximado. E a Rússia tem feito movimentos muito importantes, né, do ponto de vista de cooperação econômica, de comercialização. A Rússia acabou de abrir um banco, né, em Havana, uma sede de um banco russo em Havana, para tentar facilitar também a questão do comércio. Então, a Rússia tem tido muitas iniciativas importantes, né, para tentar justamente, né, minimizar os efeitos do que você falou, desse embargo nefasto, né, que corrói, destrói o país há 60 anos. Agora a gente tem que esperar, eu acho, talvez agora nessa cúpula. Você lembra que uma das prioridades do governo brasileiro é justamente a questão da institucionalização ou da institucionalidade dos BRICS, né? E justamente o papel dos membros dos países parceiros é um dos temas, né? Então vamos ver o que vai ser discutido, que já está sendo, né, nos bastidores costurado, e o que vai ser discutido na próxima cúpula. Mas eu acho que, claro, né, eles vão entrar nos BRICS só para ir para a reunião uma vez por ano, para juntar os líderes, né? Espera-se que a gente tenha, de fato, avanços econômicos, né, diplomáticos, políticos, mas, sobretudo, benefícios econômicos para os países e para os nossos povos, né? Questão da institucionalização do BRICS, Marco, o Jabur lançou aí o Rio de Janeiro para ser sede, né? E eu já estou lançando Porto Alegre, né? Então estamos nesse nível aí. Mas o Marco deixou. Concorrência é grande. Coloquei Porto Alegre aí no mapa, né? Quem sou eu, né?